Olá todo mundo, eu espero que vocês estejam fazendo o melhor que seja possível ser feito em suas próprias vidas. Hoje nós estamos aqui para continuar falando um pouco sobre fisiologia, né? Termos esse conhecimento tão maravilhoso e abundante do funcionamento dos nossos tecidos, das nossas questões fisiológicas, de tudo que envolve os processos regulados do nosso corpo. Olha que coisa bela. E por que toda essa reflexão tão inspirada e pausada no início desse nosso vídeo? É porque hoje nós estamos prestes a, pelo menos, tentar desvendar 0,5% do que esse sistema representa para a nossa fisiologia como um todo. Diferente do que nós fizemos até aqui, que pegamos um órgão ou tecido ou conglomerado de células glandulares separadamente, isolamos-as e estudamos separadamente e paulatinamente os seus efeitos efetores fisiológicos, os seus efeitos hormonais, como nós chamamos, né, efeitos humorais ou efeitos neurohumorais. Hoje nós vamos entender de fato não só mais um desses sistemas fisiológicos regulados, mas hoje a gente vai entender o carro-chefe de tudo isso aqui. Enquanto ao falarmos sobre sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema condutor de vasos, sistema digestivo, trato gastrointestinal, nós estamos falando de órgãos e tecidos conglomerados de células que juntos cooperam com uma finalidade de regular estritamente o nome que os define. O sistema respiratório trata de toda essa ciência, de toda essa metodologia que envolve o sistema respiratório, a regulação da ventilação, da respiração, da troca gasosa. Porém, o que nós estamos prestes a falar aqui hoje, e sem mais delongas, eu me refiro ao grandioso sistema nervoso, é nada mais nada menos do que muito diferente. E diferente no bom sentido. Porque o sistema nervoso, ele é o grande centro, é o grande coração, e eu uso o termo coração num sentido figurado, porque ele é o grande centro de comando. Não é à toa que na linguagem de computador nós usamos termos recorrentes como CPU, GPU, processador. E nós usamos esses termos como uma forma de separar o que cada peça daquela máquina está fazendo para o YouTube funcionar, para o seu The Last of Us funcionar, enfim, para o COD poder funcionar. E o que está acontecendo aqui, meus amigos, ao nos depararmos com esse pedaço de órgão localizado, guardado a 7 chaves no osso cujo qual existe uma vedação quase que completa, o crânio, é disso que nós estamos falando. Enquanto na linguagem de computador nós dividimos o poder da máquina em vários setores codificantes, a CPU fazendo cálculo de espaço, cálculo de dimensões, o cálculo que gera o 3D que você enxerga num jogo de videogame, por exemplo, a GPU fazendo o cálculo da textura, das partículas, do mato balançando lá no jogo de videogame, o processador fazendo com que essas duas funcionem de forma correta e também ajudando a rodar todos os pacotes de atualização que o desenvolvedor manda para aquele sistema codificado do jogo de videogame. Quando nós falamos de fisiologia humana, nós estamos nos referindo a um único órgão que é estranho morfologicamente, não tem um formato que seja decifrável e ao mesmo tempo óbvio, mas que tem uma incrível capacidade computacional de executar essas e mais milhares de outras tarefas, apenas tendo o tamanho que ele tem e sendo tão único e exclusivo do jeito que ele é. Senhoras e senhores, nós vamos começar a falar um pouco sobre neurofisiologia. Mas antes da gente começar a conversar um pouco realmente sobre as verdadeiras implicações das funcionalidades do cérebro, como o cérebro consegue saber que estamos sentindo dor, ou como ele consegue saber que sentimos frio, gosto, ou ouvimos, ou vemos,
e como ele interpreta o que nós vimos e dispara uma resposta para nossa mão, para o nosso corpo, para o nosso pé. Enfim, quando encostamos numa superfície quente que faz a nossa mão se afastar, mesmo que a gente não pense sobre isso. Vamos começar devagar, analisando os primórdios dessa fisiologia. E para isso, eu queria só puxar esse chamariz, né, colocando a imagem aqui do cérebro, mas na verdade nós vamos realmente começar de baixo. E hoje nós vamos falar sobre o principal fator efetor que possibilita toda essa funcionalidade complexa de atividades neurais. Recepção de mensagens, eferência de mensagens, interpretação de mensagens, a formação da visão, do pensamento, a interpretação de todas essas intempéries circunstanciais. Tudo isso, antes de chegarmos lá, nós precisamos entender que tudo isso acontece dentro dessa nossa massa cefálica graças a um processo condutor que possibilita essa comunicação quase que instantânea, dá essa sensação, entre as várias, múltiplas e milhares de áreas cerebrais que até hoje, apesar de classificadas, não têm todas as suas funções bem definidas. Por isso, para a gente, antes de entender todos esses processos regulados, como o cérebro faz, ou tentar descobrir como ele faz isso, nós vamos voltar ao mundo microscópico e entender a unidade funcional do nosso cérebro. Quando a gente fala do fígado, falamos do parênquima hepático como sendo o hepatócito, que vai fazer a produção da bile e fazer todos os processos que envolvem a metabolização dos xenobióticos e fármacos. Quando falamos dos rins, nós nos referimos aos néfrons, que são as unidades que têm a capacidade de, por meio de uma diferença de concentração de soluto no meio intra e extracelular, promover a filtração de soluto ou solvente em determinadas situações. Quando estamos falando de cérebro, estamos nos referindo a esse tipo celular aqui. Um tipo de célula que tem um formato muitíssimo específico. A maioria dos outros parênquimas, dos outros tipos de tecido epiteliais, tem um formato muito característico do tipo piramidal, cuboide, cilíndrico ou simples. Só que as células do tecido nervoso, e não é para menos porque pertencem a um dos sistemas mais complexos da fisiologia humana, possuem uma morfologia muitíssimo específica. Acho que de cara a característica mais marcante que dá pra gente observar no neurônio é esse aspecto completamente estrelado que ele possui. Então o neurônio ele vai assumir esse aspecto que o torna tão característico e único quando a gente vê uma lâmina ou um pedaço de microscopia eletrônica, que é uma célula que tem majoritariamente a maior parte de sua massa celular num formato que lembra uma estrela e um fio mais alongado, tá? O neurônio, ele tem esse formato específico porque isso auxilia ele, né? Pelo princípio de que a morfologia ajuda a fisiologia, esse formato ajuda a célula nervosa a, por meio dessas pontas, né? Que se configuram em extensões, que nós chamamos de dendritos, a célula nervosa consegue fazer a captação de estímulos de fora dela, estímulos exógenos a ela, e convergê-los em direção a uma região mais central, que seria o centro da célula, ou como nós chamamos essa região onde o núcleo está localizado, o corpo celular, tá? Depois que essa informação é assimilada, ela é confluída por meio dessa mesma configuração aqui, que transmite essa ideia de afunilamento, para essa região mais alongada do neurônio, que nós chamamos de axônio. Para, enfim, ela terminar no que nós chamamos de terminais telodêndricos ou terminais axonais.
E a partir desses terminais aqui, essa mensagem que foi recebida é passada adiante, tá? Esse princípio morfológico dos neurônios ajuda a gente a entender como ele funciona. Então, algumas coisas nós já adiantamos. Os dendritos são essas terminações aqui. Na verdade, não são terminações, né? Porque não terminam. Na verdade, são estruturas que vão receber, são receptoras de estímulos. E esses estímulos que nós estamos falando aqui são estímulos elétricos, tá? Que envolvem cargas elétricas. E uma vez recebidos esses estímulos, eles chegam no corpo celular, onde são recebidos, né, e são modulados, eles se somam ou se inibem, nós vamos ver isso depois, e ele segue para essa estrutura chamada de axônio. O axônio é o fio de toda essa lógica nervosa. O axônio é literalmente o fio que está presente nos componentes eletrônicos, o fio que leva a energia, né, quando o seu interruptor de luz, você liga o seu interruptor de luz, é o fio que leva a corrente lá para a lâmpada. Ixi, esse desenho de lâmpada aqui ficou terrível. Ou seja, eu esqueço, deixa de desenhar a lâmpada, enfim. O fio é o que vai possibilitar aquela variação, aquela diferença de potencial elétrica sair de um ponto e chegar até outro. Esse é o papel do axônio. E essa analogia do fio é importante, porque o fio de cobre, ele normalmente vem embainhado, tipo uma espada que você tira e começa a lutar. O fio de cobre, ele normalmente vem com a capa, né? Verde, vermelho, amarelo, aí dali você sabe se é positivo, se é o negativo. E a função daquela capinha colorida, além de identificar qual que é o ponto da diferença de potencial que a corrente tá ali, é isolar o fio do ambiente externo, tá? Porque o ar que nós respiramos possui gases, e esses gases, a partir do momento que o tempo todo sofrem interações iônicas, né? A gente sabe mais sobre isso na química. Ele pode acabar interagindo com aquele fio que está transmitindo uma carga elétrica, né? Então, à medida que esse fio ficasse plenamente exposto aí na sua caixa de energia de casa, provavelmente a força que entra aqui de, sei lá, 40 volts, eu estou dando um exemplo, tá? 40 volts é um negócio completamente... Vamos falar melhor, vai. Eu vou falar de 4 amperes, que é de corrente. A corrente que passa por aqui, num fio que não tem um tipo de isolamento que o torne hermeticamente isolado do ambiente para que essas cargas não venham a interagir com o ar, com, enfim, quaisquer outros fatores que estejam fora desse circuito, quando o fio chega lá no pé da sua lâmpada... Calma aí que agora eu vou conseguir, tá? Quando o fio chega lá, não deu muito certo, mas vamos fingir que deu. Quando o fio chega lá e liga a sua lâmpada, a luz dela vai ser fraquinha, né? A corrente, sei lá, diminuiu para 2 amperes, eu vou colocar isso. Houve perda de cargas ao longo do caminho, tá? Isso é um problema? É um problema. Por isso que quando você vai comprar fios em alguma casa de eletrônicos ou qualquer coisa do tipo, você sempre vê os fios encapados com algum tipo de adesivo, algum tipo de produto que seja anti-curto-circuito. E a finalidade mestra disso é isolar o máximo que for possível as cargas de interagirem com o ambiente, para que esses elétrons não se percam. E de maneira crucialíssima, decisiva e inteligente, evolutivamente falando, e graças a Deus também, eu acredito nas duas coisas de uma forma que as duas se complementam, acho que isso é papo para outro vídeo. Os neurônios, crucialissimamente, com tanta inteligência, são adaptados evolutivamente para terem também esse fiozinho verde, amarelo, enfim, que nós vemos nos fios quando a gente vai comprar em casa de eletrônicos. Essa estrutura aqui, intervalada, né, ora aparece, fica um pedaço sem
e ora aparece um pedaço sem, ora aparece, é o que nós chamamos de bainha de mielina. Ou seja, esses pedaços de neurônio que estão revestidos por esse negócio aqui, parecendo um macarrão, espaguete de natação, é uma bainha, tipo aquela bainha para a espada, e tem a mesma função que nós acabamos de discutir da capinha do fio. É isolar as cargas para que elas não se percam para o meio extracelular à medida que estão sendo transmitidas para um outro neurônio mais à frente, certo? Essa bainha de mielina é produzida por um outro tipo de célula, que também faz parte do tecido nervoso, né? Células da micróglia ou células da glia, né? Nesse caso são oligodendrócitos, células de Schwann, depende aí da localização, tá? Mas eles estão presentes, certo? Essas células estão intimamente relacionadas. Imagina uma célula aqui, ó, bem pertinho do neurônio. É assim que as células da micróglia ficam, tá? E elas são importantes para poder fazer manutenção no neurônio, né? Alguns processos básicos de ajudar ali na regeneração, na reciclagem e produzir a bainha de mielina, certo? E o que vai acontecer depois, que essa imagem, aliás, que esse estímulo é sucessivamente transportado por esse fio sem se perder, é que ele vai chegar no terminal. O terminal, ele vai comunicar um outro neurônio, se for o caso de sistema nervoso, ele vai comunicar uma glândula para mandar ela produzir alguma coisa ou parar de produzir alguma coisa. Esse terminal vai chegar em um músculo para mandar ele contrair ou mandar ele parar de contrair, certo? Ele vai chegar, por exemplo, também em estruturas musculares que são independentes da nossa voluntariedade, como o próprio músculo liso. Tá? Como nós vemos nos vasos sanguíneos, né? Chegam terminais ali no músculo liso das arteríolas, fazem elas vasocontrair ou vasodilatar, certo? Então, esse terminal aqui traz a informação para uma estrutura que tiver posterior a ele, para que ela ou faça alguma coisa ou deixe de fazer alguma coisa. E isso mostra para a gente outra função muito importante do sistema nervoso, que é exercer controle, modulação entre as estruturas corporais. É controlar a síntese e secreção de fatores, de recursos que vão possibilitar a secreção de glândulas, secreção de fatores de crescimento, contração muscular ou relaxamento muscular, tá? Então, tudo que nós vimos, bem exemplificado aqui, nesse diagramazinho que o Silverthorne sabe fazer muito bem. O sinal de entrada vem aqui. Esse sinal de entrada nós vamos ter muito tempo para falar sobre ele, mas ele pode ser de vários tipos de localização. Esse sinal de entrada aqui pode ser o tato, né? Então, sentir o tato, eu acabo sensibilizando mecanorreceptores que pegam esse sinal e mandam para um sinal, tá? Para uma integração, certo? No Silverthorne, nós geralmente vemos a palavra integração, que envolve o sistema nervoso central, tá? O único capaz de interpretar um sinal que está chegando é o sistema nervoso central. O periférico não faz isso, tá? E antes que você pense, é o cérebro, você está errando, porque sistema nervoso central não compreende somente as estruturas encefálicas superiores. A medula espinal também é sistema nervoso central. Então, uma vez que nós entendemos isso, o sistema nervoso central é aquele que sempre vai vir associado ao termo integração, porque ele é capaz de receber um estímulo, processá-lo, interpretá-lo e devolver uma resposta, tá? Esse mecanismo, né, nos ajuda a entender como que o cérebro vai perceber estímulos, gerar ou decidir não gerar uma resposta a eles. É o tipo de coisa que a gente quer conhecer. Por quê? Porque visto desse modo aqui, parece que isso não ajuda a nossa compreensão. Mas quando a gente pensa, por exemplo, em você ouvindo o teu amigo te ofendendo profundamente, e você ouve, entende o que ele está falando, mas escolhe não responder ele. Isso parece muito complexo para encaixar nesse moldezinho, mas é exatamente isso que acontece, entendeu? Você tem um sinal de entrada que é integrado e isso aqui decide se gera uma resposta ou não vai gerar uma resposta, tá? Isso aqui ajuda a gente a entender toda a lógica do sistema nervoso.
O nosso momento agora é entender como que esse sinal é levado até o sistema nervoso, o que possibilita esse sinal. Porque nós acabamos de ver que nós não temos fios no nosso corpo. São células que precisam transportar corrente. Corrente, eu me refiro a corrente elétrica mesmo, pessoal. Corrente elétrica é eletricidade. E nós precisamos agora entender quais mecanismos o nosso corpo vai dispor para movimentar, para transportar correntes elétricas sem fios de cobre, sem fios, tá? É isso que nós vamos ver agora. Muito bem, senhoras e senhores. Agora que vocês estão familiarizados completamente com toda a estrutura morfológica de um neurônio, vocês sabem dizer que o que nós vemos aqui nessa imagem é uma ligação, nós vamos já falar sobre isso, entre dois neurônios. E essa ligação não pode acontecer de uma maneira direta. O que eu quero dizer com isso é que, diferente dos fios que você junta eles e pega aquela emenda e coloca uma fita isolante, aqui os neurônios, que são os grandes fios do nosso sistema nervoso, eles não podem estar diretamente ligados. Por isso, se fosse possível a gente dar uma aproximada muito grande entre esse terminal aqui e entre essa dobrinha do próximo neurônio, nós íamos ver esse tipo de coisa assim, ó, o terminal e a dobrinha do neurônio desse jeito. Eles, na verdade, eles não se tocam em momento nenhum. Existe entre o terminal desse neurônio e esse corpo celular desse outro neurônio aqui um espaço proposital para que eles não se toquem completamente. Porque é esse espaço que vai possibilitar a cascata de efeitos elétricos ser convertida em efeitos químicos que vão avisar o próximo neurônio de um estímulo, tá? Essa comunicação que nós acabamos de conversar, que eles não se tocam, que existe uma fenda, né, meio que um espaço entre um terminal e um outro neurônio, esse espaço aqui, ó, essa fenda, é o que nós chamamos, meus amigos, de fenda sináptica. E a fenda sináptica, ela é justamente o que vai possibilitar o que nós chamamos de sinapse. A sinapse, eu imagino que todos vocês já devam ter ouvido falar em algum podcast por aí, é literalmente, né, pela etimologia da palavra, do latim, é junção, comunicação. E mesmo que essa sinapse, né, que essa junção, como a própria etimologia da palavra dá a entender, não aconteça literalmente, é desse modo que o sistema nervoso funciona para fazer as coisas acontecerem, tá? Como nós já conversamos anteriormente, o que vai ser transportado aqui, quando nós falamos de cargas, para ficar mais palpável mesmo, é literalmente eletricidade, tá? Corrente elétrica, eletricidade, corrente elétrica, elétrica vem de elétrons, tá? Não necessariamente que o que a gente vai transportar aqui é elétrons, tá? Mas envolve um transporte de correntes, tá? E na verdade, como a gente só vai transportar cargas positivas, precisa haver as negativas para que os equilíbrios eletroquímicos fiquem do jeito que eles estão, tá? Então, de uma forma indireta, existe a necessidade de cargas elétricas negativas para que isso aqui ocorra também. Então, pegando esse momento aqui, cujo qual esse neurônio chamado de pré-sináptico faz uma sinapse com esse aqui considerado um pós-sináptico, e dando um zoom nessa situação aqui, nós vamos começar a entender como esses mecanismos funcionam, tá? Então, para início de conversa, vocês vão ver aqui o nome estímulo, tá? Esse estímulo vem desse outro neurônio aqui, tá? E esse estímulo vindo desse outro neurônio aqui, ele é gerado da mesma forma que nesse. Ele recebe de outro neurônio. Então, isso é meio que uma teia de aranha. A gente meio que não sabe como que começa direito, tá? É um estímulo que vem de outro neurônio. Por isso que a gente vai começar com um estímulo levando em conta isso. Ele vem de um outro neurônio, certo? Uma vez que esse estímulo
passa pelo axônio desse neurônio pré-sináptico, alcançando os terminais telodêndricos desse neurônio pré-sináptico aqui, e quando esse estímulo chega no terminal telodêndrico desse neurônio pré-sináptico aqui, o que ele vai fazer com o neurônio pós-sináptico é justamente transmitir esse estímulo adiante. E o que vai acontecer? Para entender como que esse estímulo vai ser conduzido adiante, a gente tem que entender primeiro um conceito fundamental sobre a célula, tá? A célula, na porção intracelular, aqui dentro do citoplasma da célula, né? Lembra que nós estamos falando do neurônio, tá? Então aqui dentro, ó, da célula como um todo, até dentro mesmo do axônio, a porção intracelular dessa célula aqui, ela é negativa em relação ao meio extracelular, que é mais positivo, tá? Tentem lembrar, por exemplo, da dinâmica da Na+K+ ATPase, que é a famosa bomba de sódio e potássio. Ela joga 3 sódios para fora da célula e impulsiona 2 potássios para dentro da célula. Se vocês observarem essa dinâmica, vocês vão perceber que tanto o Na+ quanto o K+, apesar de ser íons diferentes, eles são positivos, eles têm uma natureza elétrica positiva, tá? Entretanto, em relação às suas concentrações, percebam que a célula sempre, por meio da bomba de sódio e potássio, está expulsando 3 íons positivos, enquanto acaba assimilando somente 2 para a porção intracelular. No final das contas, se nós formos analisar esse balanço iônico aqui, a célula acaba o tempo todo, graças ao funcionamento da bomba de sódio e potássio, tendo mais íons positivos fora dela do que dentro. Então, o fato do líquido intracelular ser negativo não é porque ele tem muitas cargas negativas, apesar de ele ter realmente. Mas essa eletronegatividade aqui do líquido intracelular não é devido a esse acúmulo de cargas negativas no seu citoplasma, e sim por causa dessa descompensação planejada, tá? Proposital da bomba de sódio e potássio, que sempre mantém mais íons positivos fora, fazendo com que o líquido extracelular fique carregado positivamente em relação ao intracelular, que tem menos íons positivos, tá? Por isso, por convenção, nós estipulamos que o que nós chamamos de potencial da membrana é negativo, tá? Ou seja, o potencial, a potencialidade da membrana em relação às cargas é negativa. O interior, simplificando mais ainda, de uma célula é mais negativo do que o exterior dessa célula. A parte interna dela é mais negativa do que a parte de fora dela. Entendeu? É o mesmo que dizer que o potencial de membrana dessa célula é um potencial negativo. O que acontece quando um estímulo chega nesse terminal axonal e realiza uma sinapse com o neurônio correspondente a ela, é justamente uma mudança nesse paradigma aqui. O paradigma dessa célula é ter um potencial de membrana negativo, ou seja, o interior dela é mais negativo que o exterior. Quando esse estímulo vem, o que ele faz é sensibilizar canais que ficam ali na membrana plasmática, canais sensíveis a variações de voltagem, que são canais de sódio, tá? Ou seja, são canais que permitem somente a entrada de sódio, do íon sódio, não que eles sejam feitos de sódio, tá? Apesar de dizer que são canais de sódio.
Esses canais de sódio aqui na membrana do neurônio, sensíveis a variações na voltagem, percebem que está vindo uma onda de despolarização, uma onda de cargas daqui. Quando essa onda de cargas chega, esse canal que nós chamamos de voltagem dependente, ou seja, que depende de variações na voltagem para abrir ou para fechar, esses canais de sódio voltagem dependentes percebem essa onda estimulante que está vindo aqui e se abrem. Quando esses canais se abrem, isso permite o que nós chamamos de influxo, o mesmo que entrada, né? Influxo é dentro, efluxo seria para fora, né? Mas quando esses canais de sódio se abrem, eles permitem um grande influxo de sódio para dentro dessa célula. Por que que esse sódio, especificamente o sódio? Porque o sódio é um íon que está hiperconcentrado do lado de fora desse neurônio. Por que que ele está hiperconcentrado? Porque tem a bomba de sódio e potássio sempre mantendo os sódios fora. E por difusão, né, se eu tenho um gradiente cujo qual um lugar tem mais do que outro, eu tendo a fazer com que esse íon se mova de onde ele está mais concentrado, que no caso é a parte de fora do neurônio, para onde ele está menos concentrado, para equilibrar, né? Em condições ideais, aqui fora tem 4 sódios, né? Aqui não tem nenhum, um exemplo. Em condições ideais, a difusão ocorre de onde tem mais para onde tem menos, para que tanto aqui fora quanto aqui dentro fiquem equilibrados, ou seja, 2 sódios aqui e 2 aqui dentro. Essa é a natureza da difusão, tá? Então, esse sódio aqui entra, especificamente esse sódio, porque ele já tem um gradiente que favorece ele a entrar, porque ele está hiperconcentrado aqui fora e aqui dentro ele está hipoconcentrado. Ou seja, esse canal aqui, ele só se abre. O que faz o sódio entrar não é nenhum tipo de gasto de ATP, é o sódio passivamente entrando por causa desse gradiente de difusão que existe aqui, promovido pela bomba de sódio e potássio, tá? Então, o que acontece com esse sódio aqui entrando, né? E nós estamos falando de um sódio não no seu formato molecular, mas no seu formato iônico, ou seja, ele tem uma carga positiva. Esse sódio aqui, à medida que ele vai entrando, apesar do livro aqui só representar um canal, existem alguns outros canais aqui que também promovem a entrada de sódio, tá? Conforme esses sódios vão entrando e eles são cargas positivas, a célula, né, aqui o citoplasma, né, o que nós chamamos de axoplasma, no caso do neurônio, né, axoplasma seria lá na parte do axônio, mas enfim, dá no mesmo. Quando esse sódio entra, vai entrando no citoplasma do neurônio, e como ele está carregado positivamente, ele vai tornando o citoplasma mais positivo, porque o citoplasma está ganhando sódios Na+. Então, o que vai acontecer é que essa célula, que em repouso tem um potencial de membrana negativo, ela vai mudar a sua polaridade porque está ganhando íons, se tornando um potencial positivo, tá? Mas antes de nós entendermos quais são os desdobramentos desse lance de inverter as cargas, de polarizar, de despolarizar, vamos entender o que acontece com esse estímulo quando ele chega aqui, tá? Lembram que nós conversamos sobre como é o axônio que vai ser o grande transmitidor desse estímulo? Então, nesse momento aqui que nós estamos conversando, estamos falando sobre como o estímulo é recebido por outro neurônio. E isso acontece aqui, nesse momento aqui, no corpo celular. Agora a gente vai entender como que esse estímulo sai daqui, de onde ele chegou, e vai até esse axônio aqui, tá? Aí sim é o propósito dessa imagem que eu acabei usando para explicar esse outro processo que também é de igual importância para o que a gente vai continuar falando mais para frente, tá? O que acontece aqui, quando o estímulo é recebido, é que para que esse estímulo seja passado adiante para próximos neurônios, ele precisa, como nós conversamos,
chegar ao axônio, porque o axônio é o fio que converge todas essas entradas dos dendritos e converge o sinal para transmiti-lo. Então esse sinal chegou nesse momento aqui, mas ele tem que chegar aqui no axônio, porque aqui é que ele vai ser retransmitido, passado adiante. Quando esse sinal é recebido, isso ativa canais de sódio, como nós falamos aqui, e a célula fica um pouco mais positiva, porque está ganhando sódios no seu líquido intracelular. O que vai acontecer com esse sinal que foi recebido aqui é que ele vai começar a se propagar em direção ao axônio, a fim de que chegue no outro axônio e siga adiante com o sinal. Entretanto, o que ocorre é que, à medida que esse sinal recebido nessa sinapse aqui, ó, vai avançando rumo ao axônio, esse sinal vai enfraquecendo. É como se fosse o fio sem aquela capa. O sinal, a corrente vai ficando mais fraca. Essas setas aqui mostram isso. Esses vetores, que inicialmente estão grandes, olha só, eles vão diminuindo, ficando menores e menores, à medida que se afastam dessa sinapse aqui, tá? De modo que, se ao chegar aqui no axônio, esse sinal que veio enfraquecendo for ainda forte o suficiente para se propagar, acontece o que nós chamamos de transmissão sináptica, de potencial de ação. Do contrário, se à medida que esse estímulo vem e vai enfraquecendo, 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 quando ele chega aqui, ele for fraco o suficiente para não conseguir gerar um potencial de ação, esse sinal não é transmitido, tá? É o que acontece aqui. Olha só, o estímulo vem por um terminal sináptico. Olha só a fenda que eu mencionei entre um neurônio e outro. Esse sinal é transmitido para o próximo neurônio, que abre canais voltagem dependentes, começa a ganhar alguns íons sódio, tá? E aí, essa nova carga, que é o que nós chamamos de despolarização, né? Lembra? A polarização da célula se inverte. Esse sinal começa a cruzar o corpo celular do neurônio rumo ao axônio. E perceba pela cor das setas que ela vai ficando mais fraca. Esse sinal vai se perdendo à medida que vai chegando até o axônio. E se esse sinal chega até essa porçãozinha inicial do axônio aqui, ó, que mais parece um funil, ou, se você preferir, um cone, é o que nós chamamos essa região de cone de implantação. Esse cone de implantação é o local que vai ser responsável por disparar o potencial de ação. Se esse sinal que veio daqui, mesmo quando chegar aqui, for fraco, porque ele vem enfraquecendo, mas ainda tiver uma certa força para abrir mais canais de sódio presentes aqui nesse cone de implantação, se ele tiver força o suficiente, mesmo fraco, tiver força o suficiente para abrir esses canais de sódio, acontece um potencial de ação. É o que acontece aqui, ó. Esse sinal veio enfraquecendo, mas quando ele chegou no cone de implantação, ele ainda tinha força suficiente para abrir outros canais de sódio presentes aqui. E aí, disparou um potencial de ação. Nessa situação aqui, quando ele chegou no cone de implantação, ele não tinha força suficiente. Logo, o sinal ficou a esmo, à mercê, ele se perdeu. E aí um potencial de ação não foi gerado. Tudo isso por quê? Porque no cone de implantação, que é essa região inicial do axônio, diferente das outras partes do neurônio, aqui existe uma abundância enorme, enorme mesmo, de canais de sódio voltagem dependentes. Muitos canais de sódio voltagem dependentes. Por isso que se esse sinal, quando chega no cone de implantação, for forte o suficiente para abrir tantos milhares de canais de sódio, todos esses sódios entrando juntos ao mesmo tempo, pum, despolariza e gera um potencial de ação, tá? Olha só o que acontece nesses gráficos aqui. Primeiro, esse aqui. Nesse momento,
Nesse momento da reta, nós vemos o que nós acabamos de conversar sobre o potencial de membrana. Lembram que eu falei do potencial de membrana? Que em repouso ele é negativo, porque a célula tem mais cargas positivas do lado de fora do que dentro. Dentro tem poucas cargas positivas, por isso o potencial de membrana é negativo. É o que acontece nesse momento do gráfico. Esse potencial aqui é o potencial de membrana, o que nós chamamos de potencial em repouso, da célula lá, de boa, em repouso. Ele equivale a menos 70 milivolts. O que acontece quando a célula recebe um estímulo é isso aqui, ó. Esse momento de ascensão dessa curva. O que está acontecendo quando essa curva ascende é que o valor aqui aumenta. Vai para menos 59, 58, 57, vai aumentando, ou seja, vai ficando positivo, tá? E se esse sinal for forte o suficiente, como nós acabamos de conversar, para abrir esses milhares de canais de sódio que existem aqui no cone de implantação, ocorre o potencial de ação. Isso aqui é o que nós chamamos de potencial limiar. O que é o potencial limiar? É o número básico, é a quantidade mínima que esse estímulo tem que ter de força para gerar um potencial de ação. É essa linha tracejada aqui, ó. Essa é a linha tracejada. Em mais ou menos 55 milivolts é o potencial limiar. O que significa que, se esse sinal que está chegando, ao chegar no cone de implantação, atingir uma milivoltagem de menos 55, que é o limiar, se ele alcança esse limiar, o potencial acontece. Se esse sinal é fraco, como nós vimos aqui, ele não alcança o limiar, o mínimo necessário para poder disparar um potencial de ação, tá? Ou seja, o potencial de ação é tudo ou nada. Se não chegou no limiar, zero. O potencial limiar é menos 55, tá? Pode ter chegado em menos 56. Ali milivolt de diferença. Se não alcançou o limiar, não tem potencial de ação. O sinal não é propagado. É tudo ou nada. O sinal tem que ser forte o bastante para chegar no limiar e gerar um potencial de ação, tá? É isso o que vai acontecer. Por isso que o potencial de ação ele é considerado um evento tudo ou nada. Ele depende dessa força, ele depende da força do estímulo que está chegando aqui, tá? Se for um estímulo que não passe e não gere um potencial de ação, aquela informação, digamos assim, ela não é passada adiante. Se passar, é gerado um potencial de ação, tá? E aquela informação chega até o músculo, por exemplo.